Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês a linda bolsa Chloe, gente, feita toda em materiais da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. Coloquei aqui acessórios em montana, gente, e também acessórios em metal, né? Coloquei essa aba aqui maravilhosa com essa fivela, que tem um botãozinho imantado, tá? O nosso fundo, gente, eu já quero mostrar para vocês que é o diferencial. Ele vem com reforço, então ficou super estruturado. Vou fechar aqui. Coloquei também aqui essa alça, metade montana, metade sintético com corrente, né? Todo o pés pontado. Lembrando que todas as ferragens da loja Matilda têm um tratamento especial com um banho italiano que deixam essas ferragens com um brilho maravilhoso e muito resistentes à oxidação. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o fundo, ó. Super reforçado, tá? Muito reforçado. Então vai deixar aí um resultado incrível para sua cliente. E eu utilizei somente um rolinho de fio, gente, nesse passo a passo de hoje, mas levando em consideração a minha tensão de ponto, tá bom? O tamanho da base que eu utilizei, o tamanho da agulha, tá? Então sempre tem que deixar reforçado isso para vocês, tá? Caso você tenha uma tensão diferente ou você ainda não saiba muito bem, caso você seja iniciante, a sua tensão de ponto, não conheça o fio da Fisher, eu recomendo vocês terem pelo menos um rolinho e meio para garantir, tá? Para não ter perigo de você comprar só um rolo, chegar no final do trabalho e ver que já acabou o fio, tá? Então deu certinho para fazer essa bolsa, eu vou tirar as medidas para vocês verem. Vamos lá. De altura, eu fiquei aqui com um total de 15 centímetros, tá? E a nossa base ficou aqui com 21 centímetros de comprimento por 11 centímetros de largura, tá? Então, ensinei para vocês todo o passo a passo bem detalhado. Para você que vai utilizar um outro tipo de fio também, vocês podem assistir todo esse tutorial que eu explico para vocês bem certinho, caso vocês queiram substituir o fio também, tá bom? Tá bem detalhadinho, eu espero muito que vocês gostem. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai assinar o Fio a Fio. Além de você apoiar o canal, você vai ter acesso a dois tutoriais inéditos que eu posto por mês, tá? Todo mês eu posto 2 tutoriais inéditos lá, mais as aulas que já tenho disponíveis lá, tá bom? Por R$ 6,99 mensais. É menos que um cafezinho por dia, gente, para você ter acesso a vários tutoriais lá inéditos que eu não posto por aqui, tá bom? Mas se você não puder, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, curtindo esse vídeo, hypando também esse tutorial, isso já me ajuda e me incentiva muito a trazer tutoriais gratuitos para vocês, tá? Lembrando que eu posto 3 tutoriais gratuitos aqui no canal também, tá bom? Não esqueçam de assistir os anúncios, lembrando que vocês têm um cupomzinho de desconto para comprar todos esses materiais lá na loja Matilda, que é na NH, para ter 5% de desconto lá no site. Temos também alguns materiais adicionais que eu utilizei, igual tesoura, a agulha também, que eu gosto muito, e também deixei alguns materiais que vão fazer muita diferença aí no ateliê de vocês, aqui nessa sacolinha no cantinho, tá? Então, clicando nessa sacolinha, vão ser todos os materiais que eu utilizei lá da Shopee. Então, é só você clicar nessa sacolinha e escolher o material que você quer, você vai ser redirecionado para a Shopee e não vai sair do vídeo, tá? Então, o vídeo vai continuar tocando para você não perder nenhuma parte desse vídeo, dessa bolsa maravilhosa, tá bom? Então, bora para a aula! E os materiais da nossa aula de hoje são... Para começar, meus amores, já quero falar para vocês que todos os materiais que eu vou utilizar nessa aula de hoje são da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. Vou deixar para vocês o cupomzinho aqui na tela, que é na NH, para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá certo? Para começar, vou utilizar aqui esse fio de malha Extra Premium da Fisher, tá? Ele tem 25 milímetros e 140 metros. A cor é um musgo, gente, uma cor especial. Olha que linda essa cor. Vai combinar super com os acessórios no caramelo, tá? Eu vou utilizar um rolinho.
É um modelinho de bolsa que eu já produzi, mas caso você ainda não tenha muita noção da sua tensão de ponto e rendimento, sugiro que vocês comprem 2 rolinhos, principalmente se você vai fazer a primeira vez esse modelo, tá? Pra ter certeza que não vai faltar fio, tá? Porque a gente sabe que muda muito o lote e às vezes pode aí dar um trabalhinho pra você encontrar o mesmo lote, tá? Então, pra garantir, sugiro que vocês tenham 2 rolinhos caso você esteja fazendo esse modelo pela primeira vez. Então, vou utilizar esse fio. Os acessórios de montana vão ser esses daqui, ó. Pra começar vai ser essa base, tá? Eu trouxe na aula anterior, algumas aulas anteriores, essa mesma base, só que com pezinhos, mas nessa eu quis trazer com um reforço, gente. No site da loja Matilda eles têm um reforço para utilizar junto com a base, que fica maravilhoso, gente. Fica muito resistente, fica super firme, dá um acabamento muito legal para sua peça, tá? Então, vou utilizar essa base, lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição para vocês. Vou utilizar essa lapela, gente, super bonitinha, bem delicada. Ela é toda pés-pontada. Lembrando que os acessórios de metal da loja Matilda tem um banho italiano, né, um banho especial, que são resistentes à oxidação, trazendo um brilho incrível aí pra peça de vocês, tá? Eu vou utilizar essa lapela e ela tem aqui o botãozinho imantado pra fazer o fechamento já incluso, tá bom? Essa fivela aqui é só pra dar um charme na bolsa. E vou utilizar a alça de corrente com montana, gente. É uma das minhas alças favoritas da loja Matilda, tá? Uso muito, ela é super versátil. Essa aqui é de 70 centímetros, mas pra você que quer maior também tem a de 1 metro disponível. Então, ela tem a metade de montana e metade de corrente, também com aquele banho italiano que falei pra vocês, e um par de argola articulada na ponta, tá? Então, lembrando que eu vou deixar para vocês o link na descrição de todos os acessórios bonitinhos para vocês adquirirem na loja Matilda. Não esqueçam de utilizar o meu cupom que é na NH para ter 5% de desconto lá no site, tá bom? Então, vamos para os materiais adicionais que eu vou utilizar aqui. Para começar, eu vou utilizar essa agulha, meus amores, que é a minha agulha favorita da vida, porque ela tem a mesma qualidade das agulhas gringas, mas com um preço bem mais acessível, tá? Inclusive, eu gosto bem mais da pegada dela do que as agulhas gringas. Eu paguei menos de 30 reais, gente. Vocês sabem aí que as agulhas gringas custam facilmente aí mais de 70, 80 reais, tá? Então, sugiro muito vocês experimentarem essa agulha. Essa agulha eu comprei na Shopee, vou deixar pra vocês o link aqui na sacolinha que tá aqui no cantinho, tá? E também eu vou deixar alguns materiais que vão fazer muita diferença no ateliê de vocês, alguns acessórios que vocês sempre me perguntam, tá? Uma, inclusive, é a tesoura, gente, que é essa daqui. Essa tesoura maravilhosa, super afiada e muito precisa, tá? Ótima para acabamento, para corte de tecido. E eu também vou deixar para vocês na sacolinha aqui, para vocês adquirirem, tá? Você clicando na sacolinha, você escolhe o produto que você quer. Clicando nele, você nem vai sair do vídeo, tá? O vídeo vai ficar bem pequenininho e você vai ser redirecionado diretamente para Shopee, tá bom? Para facilitar a compra e você não perder nenhum detalhe da aula, tá certo? Vamos precisar também de fita métrica e cola para remate para fazer tudo bem bonitinho a nossa bolsa, tá bom? Então, bora para a aula. Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso trabalho, tá? Para começar, o primeiro processo que a gente precisa fazer aqui é tirar as 2 películas da nossa placa de acrílico, tá? Você pode pegar aqui tanto com uma agulha, ó, e puxa, ou até mesmo uma lixa de unha. Você passa no cantinho, que vai sair, tá? Ó. Só precisa descolar essa primeira partinha aqui e depois sai tudinho. É uma película de proteção. Ó. Então, a primeira camada a gente já está tirando. E agora tem a segunda, tá? Então, não esquece que são 2 partes de película. Aí. Prontinho. É um cuidado imenso, né, meus amores? Agora, a gente vai posicionar aqui
essa parte de película, essa parte de acrílico, nessa parte aqui mais maciazinha, tá? Felpudinha, ó, na parte de baixo. Posiciona aqui e a gente vai crochetar junto, tá? Que daí vai ficar bem firme. E aqui a gente vai crochetar nesse sentido aqui, tá? Aqui, meus amores, a gente vai fazer uma trama que ela vai meio que caminhandinho pro lado. Então, eu vou começar os meus pontos bem aqui nesse cantinho, já pra agilizar aqui, já adiantar, né, esse processo, que eu sei que a gente vai deixar só aqui nessa parte o fechamento, tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui uma pontinha de fio e depois dessa pontinha eu venho começar o meu trabalho. Laço aqui o meu fio, trago pra frente, tá? Lembrando que a gente vai deixar essa pontinha aqui pra gente fazer o arremate depois. E agora eu vou fazer aqui uma carreirinha de pontos baixíssimos, tá? Laço, ponto baixíssimo. Esse primeiro fica bem soltinho, mas depois, com arremate, ele vai prender de novo, tá? Venho no próximo espacinho, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço um ponto baixíssimo. Lembrando que a gente vai fazer esse processo com as duas partes, tá? Ó. E aqui eu vou até o finalzinho, fazendo aqui pontos baixíssimos bem soltinho pra ficar um resultado bem bacana na minha base, tá? Quando eu chegar aqui nesse último buraquinho, eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o fechamento. Então, pessoal, dentro da volta aqui, ó, fazendo os pontos baixíssimos, cheguei aqui no meu último pontinho, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Aqui, ó, nesse último ponto, eu não vou fazer com o fio do meu rolo, eu vou fazer com esse fiozinho que a gente deixou sobrando, ó. Eu entro aqui, laço esse meu fio. Gente, eu troquei aqui a agulha pra me dar mais segurança, tá? Pra não ter perigo de quebrar a minha outra. Laço aqui o meu fio, ó, não vou laçar o fio do rolo, vou laçar esse fiozinho que a gente deixou sobrando. Lastrar aqui pra cima, ó, e faço o ponto baixíssimo. E agora eu puxo toda essa pontinha pra fora. Dou uma ajustadinha aqui. E agora vamos fazer o fechamento. Eu puxei tudo aqui pra fora, vou vir aqui nessa primeira, no primeiro ponto baixíssimo, passo por baixo dessas duas alcinhas. Puxo aqui pra dar uma ajustadinha também. Laço, passo aqui por baixo. E agora eu vou voltar essa ponta aqui, ó. No mesmo lugarzinho que tá saindo, tá? Todos os pontos baixíssimos vão e voltam no mesmo buraquinho. Então, eu venho por baixo, no buraquinho correspondente, laço e trago aqui pra trás. Tá? E fica assim a nossa primeira etapa, gente. Olha pra vocês verem como fica muito firme, fica com esse acabamento muito legal pra sua bolsa aí, tá? Então, agora vamos iniciar o nosso processo de pontos baixíssimos. Venho aqui com o fio do meu rolo, vou vir um pouquinho pra frente, entro aqui dentro, laço, trago aqui pra cima, ó. Trouxe aqui pra cima, laço e fecho o meu ponto, tá? Então, pessoal, como que vai ser a sequência aqui, ó? Vou fazer meu primeiro ponto, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A minha sequência vai ser de 2 pontos sozinhos e um aumento, tá? Só que nas quinas eu tenho que fazer um aumento de 3 pontos, tá certo? Então, aqui nessa parte retinha vai ficar bem certinho, ó. Então, vai ficar aqui, ó, 1, 2, um aumento, 1, 2, um aumento, 1, 2, um aumento, 1 e 2. Aí, na quina vão ser um aumento de 3 pontos, depois vai ser aqui 1, 2, um aumento, 1, 2, e aqui já ficamos com um aumento de 3 pontos. E continuamos com a mesma sequência. 1, 2, um aumento. 1, 2, um aumento. 1, 2, um aumento. 1, 2 e um aumento de 3 pontos, tá? Vou mostrar pra vocês melhor na sequência, né? Mas mostrando aqui pra vocês, como vocês sabem que aqui nessa quina vai ficar o aumento de 3 pontos, e a gente inicia e finaliza com 2 pontos sozinhos, perdão. Então, eu sei que aqui, andando de trás pra frente, ó, aqui é um aumento de 3 pontos, 1, 2, um aumento. Então, aqui vai ser um ponto sozinho, que depois a gente completa com o outro, e no próximo eu faço
Opa. Aumento. Então, aqui eu faço um aumento. E agora caminho aqui com 2, e aqui nesse cantinho, ó, é sempre no furinho, tá, gente? Ó, se vocês abrirem um pouquinho, vocês conseguem ver o furinho. A gente vai fazer o aumento de 3 pontos. Então, aqui eu entro e faço 3 pontos no mesmo lugar aqui, ó. 1, 2, dou uma viradinha pra fazer o terceiro. Sempre tensionando esse fio aqui pra ficar bem bonito, ó. E aqui fazemos a sequência que eu falei pra vocês, de 2 pontos sozinhos. Um aumento. Agora, dois pontos sozinhos, e aqui no cantinho fazemos um aumento de 3 pontos, do mesmo jeito que eu fiz no outro cantinho, tá? 1, 2, e no mesmo lugar, lembrando de tensionar bem esse fio. Faço o meu terceiro pontinho, ó. Então, as quininhas vão ficar dessa forma. E agora, a gente continua com a sequência de 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento. E aqui, meus amores, a sequência é a mesma, tá? Do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês. 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos, um aumento. Nas quinas, a gente faz um aumento de 3 pontos. E aqui, continuamos com a sequência. 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos, aumento de 3 pontos, 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos, um aumento. E aqui, quando eu for completar esse último pontinho aqui, para completar a sequência, eu volto com vocês. Então, pessoal, dei toda a volta aqui, tá? Fazendo a mesma sequência que eu falei pra vocês, do mesmo jeitinho, e só faltou aqui o nosso último pontinho pra completar. Aqui uma coisa que eu acabei esquecendo de falar pra vocês. Essa sequência eu tô levando em consideração a minha tensão de ponto e o fio que eu estou utilizando, tá? Caso você esteja utilizando um outro fio, a única coisa que você vai precisar adaptar é que precisamos de números pares de pontos aqui na nossa base, tá bom? Então, tendo números pares, tá tranquilo, tá? Pra gente fazer a nossa trama certinha, tá? Então, vocês podem utilizar o fio de malha de outras espessuras, pode usar o fio de poliéster, pode usar o fio de polipropileno, enfim, independente de qual fio você estiver utilizando, tem que ter números pares de pontos aqui, tá certo? Então, vamos lá. Como que vai ser aqui o meu último pontinho? Vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente vai utilizar essa pontinha aqui pra fazer o fechamento da carreira, tá? Então, como que eu vou fazer? Entro aqui no meu último espacinho, eu vou iniciar esse meu ponto com o fio do rolo, ó. Trago aqui pra frente o fio do rolo, mas pra finalizar, eu vou pegar essa pontinha aqui. Como se eu estivesse fazendo um ponto baixo normal mesmo. O laço, trago pra cá, ó. Aqui puxando o fio do rolo, diminui o tamanho do pontinho, e agora eu vou puxar toda essa ponta pra fora, tá? Ó, ajusto aqui certinho, e vamos pro fechamento. Vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima, a agulha de trás pra frente, tá? Laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Ajusto bem, ó, trago aqui bonitinho, viro o meu trabalho, e aqui como que vai ser, gente? Vai também ser um pouquinho diferente, levando em consideração o fechamento de ponto baixíssimo, né? Porque aqui, se vocês olharem, todos os pontos baixos têm essa alcinha, ó.
Tá vendo? Todos eles têm. Então, eu preciso passar primeiro embaixo dessa alcinha e depois sair no meio dessas duas alcinhas aqui, ó, tá? Antes de sair no meio das duas alcinhas, eu passo por trás, por baixo do nozinho. E trago esse fiozinho aqui pra trás, ó. E tá feito o fechamento da minha carreirinha, olha, pra vocês verem como fica bem invisível, tá? Então, fica um acabamento bem bacana. Pra você que tem dificuldade em saber como que você deixa, é só você deixar a mesma distância das outras alcinhas, tá? O mais parecido possível. Nem muito solto aqui, é o que daí vai ficar aparecendo, e nem muito apertado, que também vai aparecer. Então, você deixa aqui sempre nesse meio termo aqui pra ficar parecido com as outras alcinhas, tá? Então, agora, gente, aqui na minha base eu fiquei com um total de 52 pontos, como falei pra vocês. Precisamos de números pares, tá? Vou virar aqui meu trabalho agora e vamos iniciar aqui uma carreira de ponto baixo de preparação, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, a gente tem as alcinhas aqui, né, de cima que a gente tava trabalhando agora. Vou deixar essa alcinha livre, vou pegar essa alcinha de trás, mas eu não vou fazer meu ponto somente nela para evitar fazer esse buraquinho aqui, ó. Então, eu vou pegar nesse nozinho que eu mostrei pra vocês, que a gente fez o fechamento de carreira, tá? Então, a gente vai pegar essas duas alcinhas aqui. Agora, eu já posso pegar a minha agulha, tá, gente? Trago aqui esse meu fiozinho reto, ó. Entro aqui nas duas alcinhas que eu falei pra vocês, lá trago pra cima um ponto baixo. Venho no próximo, pego as duas alcinhas, já venho segurando essa pontinha aqui pra ir arrematando. Laço um ponto baixo. Aqui agora é só ponto sobre ponto. Agora a gente só vai trabalhar a subida da nossa bolsa. Trago pra cima um ponto baixo. Pego as duas alcinhas, laço um ponto baixo, tá? Eu vou dar toda a volta desse mesmo jeito, que essa aqui é a minha primeira carreira de preparação. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês o fechamento e mostrar o ponto que a gente vai trabalhar. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui, tá? Fazendo meus 52 pontos, como mostrei pra vocês, tá certo? E agora vamos pro nosso fechamento e já começar a nossa sequência de pontos, tá? Vou soltar aqui a minha laçada, vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima com a agulha de trás pra frente, ó. As duas alcinhas, laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Certo? Vou dar uma ajustadinha aqui, porque daqui pra cá a gente já vai começar o nosso pontinho, tá? Então, vamos lá. Aqui eu quero mostrar pra vocês o quê? Essa alça corresponde a esse ponto. Essa alça a esse ponto. Essa alça a esse ponto. Essa alça a esse ponto. Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque a gente vai trabalhar em duas partes. Tanto na alça dos pontinhos, tá? Esse daqui é o fechamento, né? Corresponde a esse ponto. Quanto no ponto em si, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro um ponto baixo alongado. Então, por isso que eu vou ajustar aqui essa alcinha. Deixo mais ou menos nessa altura. E eu vou vir no pé, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra agulha pra mostrar pra vocês melhor. Então, vou vir no pé desse ponto aqui, ó. Bem aqui nessa parte de baixo. Então, eu entro aqui embaixo. Vou tensionar esse meu fio. Aqui também é um negócio bem legal, uma dica bem legal pra vocês. Toda vez que a gente for fazer esses pontos que tem que aparecer, né, que você precisa que ele fique bem arrumadinho, você sempre deixa o lado avesso do fio sempre pra cima do dedo. Porque quando você laçar, esse lado avesso vai encostar na agulha e quando você trazer aqui pra frente, ó, ele vai ficar bem retinho, tá? Não vai ficar aparecendo aquela parte do avesso. Eu laço aqui e fecho, fazendo o meu ponto baixo alongado. Então, esse ponto aqui eu já trabalhei. Aqui é como se eu estivesse trazendo esse ponto pra frente. Então, agora eu vou voltar no ponto de trás. Então, um ponto eu trabalho aqui retinho e o ponto que eu vou voltar, eu vou pegar nessa alcinha aqui, ó. Tá? Então, eu trabalhei esse ponto, volto aqui atrás, ó. Voltando pra trás. Laço o meu fio, trago aqui pra frente, laço e fecho. Então, vai ficar dessa forma, tá? Então, a gente trabalhou dois pontos. Esse daqui, que é da alcinha, e esse que a gente pegou na parte de baixo, tá? E agora, a gente vai começar a trabalhar na sequência aqui. E aqui, a gente adianta o ponto e volta no espacinho. Então, eu vou pular esse ponto
e vou vir nesse daqui. Nesse daqui, ó, bem no pezinho dele. Então, eu venho aqui embaixo, o laço trago aqui pra cima, de uma altura bem bacana, e fecho. E agora, eu volto nesse ponto aqui, ó, nessa alcinha. Volto aqui pra trás, lado avesso sempre em cima do meu dedo, laço, atravesso e faço mais um ponto, ó. E ele vai ficando assim, ó, cruzadinho. Então, aqui, ó, a gente trabalhou 1, 2, 3, 4. E aqui a gente ficou com 1, 2, 3. E a quarta alcinha, depois, quando a gente for fazer o fechamento, vai ficar com a quarta alcinha aqui, tá? Mas aqui a gente trabalhou 4 pontos, né? Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4. Aqui também, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos, tá? Então, fica bem certinho. Vamos lá de novo. Pulo esse ponto, venho no próximo, bem no pezinho. Lado avesso aqui pra cima do dedo, laço, trago aqui pra cima, laço e fecho. Agora, eu volto nesse ponto que a gente pulou, na alcinha aqui, ó. Pegando nessa alcinha. Volto pra trás, laço meu fio, trago aqui pra frente, dou uma altura legal, tá? E fecho. A gente vai sempre arrumar esse ponto pra ficar bem bonitinho. De novo, pulo esse ponto, venho no próximo, sempre no pezinho. Laço, trago aqui pra frente. Ajusto bem aqui. Laço, trago aqui pra frente, fecho. E agora eu volto nesse daqui, ó. No pontinho que a gente pulou, sempre tensionando bem. Laço, trago pra frente e fecho. Ó. Pulo esse e venho no próximo. Essa primeira carreirinha fica um pouquinho mais dificinho de fazer, principalmente porque a gente não pode soltar muito aquela alcinha aqui. Essa alcinha aqui, ó. Laço e fecho. Volto nesse pontinho que a gente pulou. Ó, tensionar aqui bem. Laço, trago aqui pra frente e fecho. Tá? A gente não pode soltar muito, a gente tem que deixar mais ou menos na mesma distância, tá vendo? Ó, que essa aqui eu soltei muito, aqui já vai formar como se fosse um buraquinho e também não vai subir retinho, tá? Quando você deixa bem certinho essas alcinhas aqui, principalmente nessa primeira carreira, sempre sobe bem retinho. Quando você solta muitas alças, ele vai abrindo assim as paredes, sabe? Então, esse é um detalhe que faz a diferença. Então, a gente vai fazer essa sequência. Pulo esse, venho no próximo, no pezinho do ponto, trago aqui pra cima e fecho. Volto nesse pontinho que eu pulei, na alcinha de trás, laço, trago aqui pra frente e fecho, tá? E eu vou fazer esse processo por toda a minha volta. E chegando ali no início novamente, eu venho mostrar pra vocês o fechamento de novo. E como que a gente vai fazer pra subir as próximas carreiras, tá? Porque aqui agora a gente já tem a nossa primeira carreira definidinha aqui. Dentro da volta aqui, meus amores, e olha pra vocês verem a importância de números pares de pontos, tá? Aqui ficamos somente com 2 pontinhos sobrando, ok? Então, ó, vou vir aqui, pulo esse, venho no próximo, venho na parte de baixo, lado avesso do fio sempre pra cima, laço, trago pra cá, dou uma altura bem bacana e fecho meu pontinho. Agora, volto no ponto que eu pulei, na alcinha de cima, tá? Outra coisa também, pra evitar que fique com essa alcinha muito esticada. Esse pontinho que a gente vem de trás pra frente, você dá uma altura bem legal, ó. Porque daí ele vai aproximar bem, ele vai aproximar do próximo ponto, e depois você vai conseguir fazer mais tranquilo. E fica assim a nossa primeira carreirinha, tá? Depois, conforme vocês forem subindo, vocês vão conseguindo manejar bem essa tensão de ponto, ok? Então, vamos pro fechamento. Solto aqui a minha laçada, vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima. Passo aqui com a agulha de trás pra frente, ó. E pesco essa alcinha. O fechamento é o mesmo que eu mostrei pra vocês
nessa parte aqui de baixo. A gente aproxima bem aqui, tá? Reparem, ó, que esse daqui ficou bem curtinho, esse pontinho ficou bem curtinho. O ideal é deixar bem esticado assim, tá? Quanto mais esticado, mais bonito, e evita também esses buraquinhos, tá? Então, aqui agora eu vou ajustar esse fio. E aqui agora, meus amores, aonde a gente vai descer com o ponto, vai ser aonde a gente fez esse pontinho cruzado, ó. Então, todos esses lugarzinhos que tem aqui o pontinho atravessadinho, ó, a gente vai colocar a agulha embaixo pra fazer o ponto alongado, ó. Vem aqui embaixo, tensiono o meu fio, laço, trago aqui pra cima, ó. Trouxe aqui pra cima, laço e fecho. Dou uma ajustadinha aqui pra ficar bem bonitinho. E agora, eu vou voltar aqui nessa alcinha de cima, ó. Essa daqui. Volto nessa alcinha aqui. Volto aqui com a minha agulha. Ajusto bem o meu fio, lado avesso sempre pra cima. O laço trago aqui pra cima, ó. E vamos dar uma soltada boa aqui, ó, pra ficar bem bacana, como eu falei pra vocês. Laço e fecho. Agora, eu vou vir aqui embaixo, ó. Então, a gente vai pular esse pontinho, essa alcinha. Ó, pulou essa alcinha. Venho aqui embaixo. Laço meu fio, trago aqui pra cima. Dou uma altura legal, ó. Sempre deixando aqui a agulha bem retinha. Laço e fecho. E agora, eu tenho que voltar nesse pontinho que a gente pulou. A gente passa por baixo das alcinhas, tá? Lado avesso do fio sempre pra cima. Laço, trago pra cá. Ó. Trouxe pra cá, fecho meu ponto. Pulo essa alcinha e vou vir aqui embaixo, ó. Entro aqui embaixo. Laço meu fio, trago aqui pra cima, dou uma altura legal e fecho. Reparem pra vocês verem que quanto mais a gente deixa alongado, menos fica solta essa alcinha. E eu consigo deixar esse pontinho mais retinho. E agora, eu vou vir nessa alcinha aqui, que a gente pulou, essa daqui. Então, eu volto com a minha agulha. Laço, trago aqui pra frente. Atravesso bem aqui e fecho meu ponto. Pulo esse, venho nesse daqui, que é onde tá o pontinho por cima, né, atravessadinho. Laço, trago aqui pra cima. Deixo a agulha bem retinha, fecho e venho nessas duas alcinhas que eu pulei. Atravesso, laço meu fio, trago aqui pra frente, dou uma altura bacana e fecho, ó. E vai ficando assim, pra vocês verem como vai ficando bem bonito, tá? Vou dar toda a volta fazendo desse jeito mesmo e venho mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento e o início de carreira de novo. Então, pessoal, já finalizei aqui a minha segunda, né, na verdade, terceira carreirinha, se for contar essa aqui de ponto baixo, tá? E vamos fazer o nosso fechamento novamente. Solta aqui a minha laçadinha, vem aqui nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente. Ó. Agora, eu venho, trago essa alcinha aqui pra trás e ajusto bem pra aproximar aqui ao máximo esses pontos, certo? Ó. Agora, como já falei pra vocês, eu coloco a minha alça, coloco a minha agulha aqui na alcinha e vamos vir aqui, ó, aonde a gente entra pra fazer os pontos alongados, vai ser bem aqui aonde tá esse pontinho na diagonal, tá? Então, vai ser bem aqui que a gente entra. E a gente já vai trabalhar esse ponto aqui.
esse primeiro pontinho. Então, eu entro nesse pezinho aqui, passo por baixo, lado avesso sempre pra cima, o laço trago aqui pra cima, dou uma altura legal e fecho. Agora, eu preciso voltar, como eu falei pra vocês, e eu vou voltar bem em cima, ó, nessa alcinha aqui, ó. Volto aqui. Eu volto aqui. Ajusto bem o meu fio. O laço trago aqui pra trás, né? Venho aqui atrás. Laço esse meu fio e trago aqui pra frente, trazendo na diagonal. Dou uma altura bem legal. E fecho esse ponto. Pulo essa alcinha, venho no pezinho desse ponto. Ajusto aqui bem. O laço trago aqui pra frente. Fecho o ponto baixo alongado e venho aqui nessa alcinha que a gente pulou. Venho pra trás. Laço meu fio, trago aqui pra frente e fecho. Ó, então, a gente vem seguindo com o mesmo padrãozinho, tá vendo? Agora, eu venho no pé desse daqui, ó, que é onde tá o ponto na diagonal, aqui. Pulo esse, venho aqui. Laço meu fio, trago aqui pra cima, dou uma altura bacana. Fecho, e agora eu volto nesse ponto que eu pulei, ó, nessas duas alcinhas de cima. Ajusto, lastrar aqui pra frente, ó. Toma cuidado também, gente, pra não pegar no centro desse ponto, ó. Eu tenho que pegar só nessas duas alcinhas aqui, tá? Então, pego só nessas duas alcinhas, trago aqui pra frente, fecho. E vamos fazendo esse mesmo processo, meus amores. Pula um, vem da frente, e depois a gente volta fazendo esse pontinho aqui na diagonal. E vai ficando com esse resultado, dando uma super estrutura na bolsa, tá? Depois a gente volta fazendo o mesmo fechamento, do mesmo jeito que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? E quando a gente tiver aqui com uma quantidade legal de carreiras, eu venho mostrar pra vocês as nossas próximas sequências. Então, pessoal, subi aqui as minhas carreiras, tá? Desse ponto que eu mostrei pra vocês. Nesse trabalhado aqui, a gente fez um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreirinhas, tá? Vou aqui medir pra vocês verem com quantos centímetros ficamos de altura. Mas ainda não é a altura final, tá? Vou fazer mais uma carreira de acabamento. E aqui fiquei com um total de 14 centímetros por enquanto, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer mais uma carreirinha de ponto baixo. Então, vamos lá fazer essa carreira, a gente fica super estruturado, olha pra vocês verem. E como eu falei, o fechamento vem pro lado, tá? Então, por isso que a gente não pode fazer o fechamento muito no cantinho, assim, sabe? Porque senão ia acabar invadindo a parte da frente, ok? Ó, ainda tem bastante o fio, tá? Então, vamos lá. Tensiono bem o fio aqui. Venho com a agulha de trás pra frente nessa parte de cima. Laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, agora o fechamento vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu vou separar aqui essa alcinha, ó. Opa. Vou separar aqui em dois, ó. Aí. Vou separar aqui em dois. E vamos utilizar aquelas alcinhas que a gente tava conversando pra fazer uma carreirinha de ponto baixo, pegando duas alcinhas, igual a gente fez na primeira carreira aqui de baixo, tá? Então, ó, peguei as duas alcinhas, separei a alcinha e o nozinho. Coloco aqui e puxo. Laço meu fio, trago aqui pra frente, faço um ponto baixo. No próximo, alcinha de trás e nozinho somente. Laço um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa, alcinha de trás e o nozinho. Laço, ponto baixo. E eu vou fazer esse processo por toda a minha volta aqui, tá bom? Desse mesmo jeitinho que tô mostrando pra vocês. Finalizei aqui a minha carreira de ponto baixo, agora vamos pra nossa última carreirinha de ponto baixíssimo, tá? Então, ó,
Soltei a minha laçada, a agulha aqui de trás pra frente, laço, trago esse fio aqui pra trás. Agora, a gente vai passar por baixo das duas alcinhas mesmo, tá? Não vamos separar. Eu só fiz isso pra ficar com esse detalhe aqui de separação. Coloco a alcinha na agulha e ajusto. Ajustei bem, laço esse meu fio e trago aqui pra frente, ó. Agora, a gente vai passar por baixo das duas alcinhas dos pontos baixos, tá? Laço, um ponto baixo. Venho no próximo, laço, um ponto baixíssimo, perdão. No próximo, laço, um ponto baixíssimo. E a gente vai fazendo desse jeito por toda a volta, tá? Até finalizar aqui, ó, no último pontinho. Eu vou dar toda a volta desse mesmo jeito, já venho pra gente arrematar esse fiozinho aqui e começar a união da nossa lapela. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui com os pontos baixíssimos, olha pra vocês verem que resultado que fica muito bonito. Agora eu vou cortar aqui o meu fio, ó. Corto um pedacinho, sobrou bem pouquinho o fio, tá, gente? Bem pouquinho mesmo. Por isso que eu falo pra vocês que caso você nunca tenha feito esse modelo, ou nunca tenha trabalhado com o fio da Fisher, recomendo vocês terem 2 rolinhos aí, ou pelo menos 1 rolo e meio pra garantir, tá? Porque aqui ficou um resultado bem bacana, né? A altura, tudo certinho. Agora vamos pro arremate. Vou soltar toda essa alcinha aqui pra fora. E vou vir aqui nesse primeiro ponto baixíssimo com a agulha de trás pra frente. De cima pra baixo, na verdade, perdão. Laço meu fio e trago aqui pra cima. E agora eu volto essa mesma pontinha aqui pra onde tá saindo meu fio. Só que eu venho aqui por trás, tá? Trouxe aqui por trás, laço, trago pra cá, ajusto bem. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, ó. E tá feito o fechamento. Depois a gente vai esconder essa pontinha aqui por alguns espacinhos. Depois a gente dá um pinguinho de cola. E no meu caso, né, gente, no nosso caso, na verdade, precisamos que sobre um pouquinho de fio pra gente fazer a união da nossa lapela, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ó, a gente corta, dá um pinguinho de cola e tá feito aí a subida na nossa bolsa. Agora sim, eu vou tirar as medidas pra vocês verem, tá? Então, de altura, eu fiquei com um total de 15 centímetros, certo? Então, ficou bem legal, bem bacana, bem estruturada também, tá? E agora eu vou marcar aqui pra vocês verem como que a gente vai fazer a aplicação da lapela. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. A nossa base, ela já é bem demarcada, já por si só, mas com acrílico ela fica mais ainda. Então, eu vou fazer um vinco acompanhando a minha base, tá? Então, ó, venho marcando aqui mais ou menos a minha base. Dos dois ladinhos. Aqui. Até ficar uma distância legal, do jeito que eu quero. Porque aqui a gente vai colocar a alça depois, tá? Então, precisa ter um espaço legal e também vai marcar aonde a gente vai pôr a lapela, tá certo? Então, tem que estar exato aqui. Então, eu vou vincar bem próximo de onde é a base, ó. Aí, vocês virem assim, ó, e dá uma olhadinha lá embaixo pra ver se tá certinho. Agora aqui o meu tá bem certinho, certo? Aí vocês vão fazer um vinquinho assim, ó, bem pequenininho, não vou fazer um vinco muito grande, porque quanto maior o vinco, mais fecha a nossa lateral, né? E, consequentemente, fecha a abertura da nossa bolsa. Então, vai ficar, tipo, assim, bem pequenininho. Fica mais ou menos assim, ó. Tá? Aqui tá pra fora, essa parte, mas a gente coloca aqui um pouquinho pra dentro. Aqui também, eu já tô mostrando pra vocês o porquê. Porque eu preciso ver aonde eu vou pôr a minha lapela, tá? Então, vocês podem pegar aí 2 agulhas pra manter essas duas partes juntas. Então, vocês vão atravessar aqui tudo. Ó, atravessei aqui tudo, desse lado de cá também.
Então, aqui a gente já consegue ter uma prévia de como vai ficar. Aqui, a nossa bolsa, tá? Então, ó, posiciona aqui a parte de dentro, bonitinho. Desse lado de cá também, fecho mais ou menos. Aqui, ó. Dá uma olhada pra ver se tá do jeito que vocês querem. Olha aqui a parte do vinco também. E aqui pra mim tá show. Agora vamos posicionar a nossa lapela, gente, que é muito bonitinha, muito fofa. Aqui vocês podem tanto pressionar pra ela ficar bem fechadinha, assim. Ó. Tipo assim. Ou se vocês quiserem deixar mais soltinha, descer mais essa parte, subir mais, vai ser aí uma questão do gosto de vocês, tá? Mas aqui que eu gosto de fazer, gente. A primeira parte que eu gosto de fazer é aplicar a lapela e depois o botão, tá? Porque a gente vai aplicar bem certinho daí. Aqui a gente vai ver também a parte da distância, ó. Eu vou marcar aqui a parte que tem a dobra. Tem 2 dedos desse lado e desse lado de cá também tem que ter a mesma coisa. Então, no meu já tá praticamente na posição que eu quero, ó. Certo? Olha pra vocês verem que gracinha, gente, vai ficar. Ai, eu tô apaixonada por essa bolsa. Então, aqui eu já vou colocar a minha agulha bem aqui, porque eu sei que é aqui que eu vou fazer a parte dos pontos baixíssimos. A gente vai unir essa partezinha aqui com pontos baixíssimos, que é super tranquilinho, tá? Vou dar uma levantadinha aqui, só pra laçar o meu fio. Deixo uma pontinha. Trago aqui pra frente e trago a minha alcinha, tá? Posiciono, venho no próximo buraquinho, deixo a minha agulha bem retinha, pressiono. Toma só cuidado pra não andar com essa lapela aqui, tá? Laço meu fio, ó, trago pra cá, ponto baixíssimo. E olha pra vocês verem, tem que ser também na mesma carreirinha. Vem aqui na próxima. Laço, ponto baixíssimo. No próximo buraquinho, laço, ponto baixíssimo. No próximo, laço, ponto baixíssimo. E aqui no último, também, laço e ponto baixíssimo. E aqui já tá unida a minha lapela. Eu vou fazer o seguinte aqui. Posiciono de novo pra visualizar se tá no local que eu quero. Tá? Olha aqui de novo, bonitinho. Veja aqui os 2 dedos pra cá, 2 dedos pra cá. Então, está ok essa parte, certo? Agora eu viro aqui, já vi que tá no lugarzinho que eu quero. Vou cortar aqui o meu fio. Puxo aqui pra fora essa pontinha. Ó, deixo bem bonitinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu venho por baixo, aqui, e eu vou entrar num lugarzinho diferente de onde tá saindo esse fio, ó. O fio tá saindo aqui, eu venho em um outro ladinho, tá? Só pra diferenciar aqui, ó. Bem aqui. Venho no mesmo buraquinho que tá saindo esse fio e puxo essa pontinha, tá? Eu tomo cuidado pra não... Aí. Dou uma puxadinha aqui pra fora pra manter esse pontinho baixíssimo. E aqui a gente arremata na parte de dentro. Aqui essa pontinha é só a gente esconder por alguns lugarzinhos e também arrematar, tá? E fica assim, bem bonitinho. E agora a gente vai pra parte do botão, como falei pra vocês. Que é mais tranquilo. Porque como a gente já tem a lapela, a gente posiciona do jeito que a gente quer. Ó. Posiciono, olha bonitinho.
pego aqui essa partinha do botão imantado, pego 2 tiras desse fio, desse restante de fio. Não precisa ser muito grande. Só o suficiente pra gente esconder depois. Aqui. Agora, a gente vai passar essas 2 tirinhas aqui pelo botão imantado, tá? Ó, pessoal, passei aqui as 2 tirinhas, ó, nos 2 buraquinhos que já tem. Daí, agora, a gente posiciona o botão na lapelinha. Coloca aqui na bolsa. E vocês vão deixar aqui bonitinho onde vocês querem, tá? Então, olha bem, observa bem tudo aqui, ó. Tudo bem bonitinho. Mede de novo. E a hora que vocês tiverem certeza de onde vocês vão pôr, vocês vão levantar aqui com cuidado. Ó, e vai abaixar. Ó, eu seguro o botão imantado aqui com o dedo. E agora eu já sei exatamente aonde eu preciso pôr esse botãozinho. Vai ser mais ou menos aqui assim, tá? Ficou meio tortinho ali, mas agora o que eu faço? Eu venho com a minha agulha e puxo as 2 tirinhas pra trás. Puxei esse lado, puxo a parte de cá também, pra posicionar certinho. Aqui a parte de baixo também. A gente posiciona aqui assim. Aí agora a gente vai confirmar pra ver se tá no lugar certo. Venho aqui e fecho. E aqui a gente vai ver. Ó, fechei. Tá vendo que a minha lapela ficou tortinha? Então eu tenho que arrumar pra ela ficar no lugar que eu preciso, ó. Pode ser que seja porque o botãozinho tá solto ainda, ou pode ser que a gente tenha posicionado tortinho. Mas eu tenho que fazer o mesmo processo. Deito aqui, abro e olho. Então, acho que eu tenho que abaixar um pouquinho mais aqui, esse lado. Ó, abaixei aqui, faço o mesmo processo. Fecho e vejo. Aí, ó, agora sim tá no local que eu preciso, tá? E agora o que que eu faço? Eu vou arrematar aqui esse botãozinho, já que ele tá na altura que eu preciso. Pera aí, deixa eu só posicionar melhor esse fiozinho aqui e já vem. Ó, pessoal, posicionei melhor aqui os botõezinhos, tá? As tirinhas, medi tudo certinho, revisei várias vezes pra ver que tava no lugar que eu queria, tá? Agora a gente abre, né, aqui, porque o meu tá solto ainda, ele não tá preso. Vem aqui na parte de dentro, ó, e fica dessa forma aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aproximar essas tiras. Eu pego aqui, esse aqui trago um pouquinho pra baixo, e essa aqui eu puxo um pouquinho pra cima. Porque agora eu vou dar 2 nozinhos aqui, tá?
E aqui a gente pode fazer o mesmo processo que eu falei pra vocês. Dei um nozinho de um lado. Trago essa pontinha pra cá, um pouquinho pra baixo e a outra um pouquinho pra cima. Ó. E dou também um nozinho. Por que um nozinho só? Não, porque já não deu dois. Porque às vezes a tensão fica diferente de um lado pro outro e acaba ficando tenso. Então, a gente faz esses dois processos com bastante cuidado. Daí, agora eu venho, olha, já tá praticamente preso, né? Eu já consigo ver melhor. Aí, eu venho aqui, fechei. E coloquei o botãozinho aqui, ó. Então, aqui agora, já me certifiquei que tá no lugar que eu preciso, ó. Tá? Então, agora eu posso dar os dois nós que eu falei pra vocês. Bem apertado. Bem. Dou mais um. Aperta bem e dou mais um. Aí. Agora, a gente vai esconder essas pontinhas por dentro dos pontos, dar o pinguinho de cola. Isso de todos os lados, tá? Tanto essas pontinhas, quanto a pontinha da lapela, quanto essa daqui também, tá? Agora, a gente só falta fazer o arremate, tudo certinho. Vou arrematar todas essas pontinhas. Aí, pra vocês verem, gente, que lindeza que ficou. E eu já venho pra gente finalizar a nossa aula. Então, pessoal, já aproveitei que já fiz todo o arremate e também já apliquei a minha etiqueta, tá? Pra ficar bem bonito. E agora vamos aplicar a nossa alça. Eu vou mostrar pra vocês duas formas, tá? Na verdade, temos três formas. Só que, como a nossa base, né, ela é um pouquinho mais larguinha na parte de baixo, se a gente atravessar tudo aqui, vai diminuir muito o fechamento. Vai ficar só com isso daqui, assim, de abertura. Então, vai ficar muito pouquinho. Então, o que que vocês podem fazer? Primeiro, atravessar a argola nessa parte interna aqui, ó. Nessa parte aqui de dentro, tá? Assim. E daí vai ficar assim, ó, de pezinho. Só que não vai atrapalhar o fechamento, só que agora vai ficar nessa partinha daqui, tá vendo? Ou vocês podem fazer o seguinte, vocês podem testar aí qual jeito vocês gostam mais e vocês também podem falar isso pra cliente, tá? Vocês podem colocar aqui nessa parte de fora, ó, só aqui de fora. Porque eu, particularmente, gosto muito desse resultado de manter a bolsa fechadinha. Então, ó, eu passo por trás de dois pontos baixos aqui e pego dois pontos baixos aqui, ó. Então, vai manter fechadinho a sua bolsa aqui e não vai atrapalhar nessa parte de dentro. Então, vocês podem escolher aí qual jeito vocês acham melhor de posicionar a alça de vocês, tá? Eu vou colocar aqui por fora, que eu acho que vai ficar melhor. Vou também colocar aqui bem certinho, pra não ficar torto também, tá? Vou colocar aqui a outra alça e já venho mostrar pra vocês, tá bom? Terminei de posicionar aqui a nossa alça, meus amores. Ficou muito bonito esse resultado, né, gente? Com esses acessórios maravilhosos da loja Matilda, que deixaram a nossa bolsa Chloe incrível. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui.
Não esquece de compartilhar esse tutorial com as suas amigas crocheteiras e também nos grupos que você participa de crochê, tá? Que é um modelinho super fácil e rápido de fazer e muito charmoso, uma peça bem coringa, tá? Bem espaçosa. E eu tenho certeza que as suas amigas vão adorar. Não esquece também de comentar aqui embaixo um coraçãozinho verde ou comenta aqui embaixo o Chloe onde você está assistindo esse vídeo, que eu quero muito saber. Também hypem esse vídeo bastante, meus amores, que isso me ajuda muito também. E não esqueça de utilizar o meu cupom na NH para ter 5% de desconto lá no site da loja Matilda, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!